de Jesus. Então, mais uma noite, mais uma ministração, mais uma quinta-feira, para a honra e glória do Senhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Dayana, eu sou a filha amada de Deus e eu pertenço à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu somos a noiva que está esperando a vinda de Jesus. Eu faço parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. E antes de começar essa ministração, eu gostaria de agradecer a Deus. Agradecer a Deus a liberdade que nós temos aqui no Brasil de falar do Evangelho de Jesus, a oportunidade que o Senhor nos concedeu de viver o fôlego de vida, o ar que respiramos, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Eu agradeço a Deus porque nós podemos aqui, através dessa plataforma digital, orar, falar da palavra do Senhor e conectar intercessores de vários lugares do mundo. Nós podemos orar aqui do sul do Brasil, da onde estou falando, conectando intercessores de várias nações. Né? Nós conectamos aqui a Itália, a Holanda, a Alemanha, a Isabel, que está lá no Rio de Janeiro. Nós conectamos pessoas de Itajaí, Joinville e de vários lugares aqui do Brasil. O Tropa de Elite de Jesus é um ministério que atua principalmente de forma virtual. Nós nos encontramos aqui pela plataforma Zoom, nós temos um grupo do WhatsApp, nós nos encontramos também pelo Instagram, através das lives de oração, através da live do Maternidade do Tropa. Nós temos encontros aqui para homens na segunda-feira. Na terça-feira, nós temos a administração das crianças, às 15 e às 19h15. Nós temos na quarta-feira a reunião dos jovens. Na quinta-feira, nós tivemos a administração das 14 horas. E agora está sendo realizada a administração das 20 horas. Nós somos um ministério comprometido com a palavra de Jesus Cristo, que está em expansão para apressar a volta de Jesus. Nós somos o Tropa de Elite de Jesus. Além desses braços ministeriais e desses encontros virtuais, nós temos o Projeto Atos. São encontros presenciais que acontecem na Holanda, em Itajaí, em Joinville, no Rio de Janeiro, em Pernambuco. Nós somos um ministério que está em expansão para apressar a volta de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Estão feitas as apresentações, eu quero te convidar. Se você quiser fazer parte desse ministério, você pode clicar no link aí no Instagram e você já fará parte. Amém, irmãos? Nós somos o que o Senhor diz que nós somos. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos a geração eleita, que nós somos o sacerdócio real, que nós somos a nação santa, o povo exclusivo de Deus, que o Senhor escolheu para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, você é nosso convidado. Isso não é só para mim, isso é para você também, filho e filha, amados de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, vamos para a ministração dessa noite. Hoje eu tenho o compromisso de falar para vocês sobre um assunto muito importante, pouco falado. Hoje nós vamos falar sobre um dos pilares do cristianismo e o motivo pelo qual muitas vezes nos afastamos dele. Tem algum tempo, irmãos, que todos nós vemos a palavra gratidão. Essa palavra passou a ser estampada em muitas mensagens motivacionais e passou a ser motivo de inúmeras mensagens nas redes sociais, também nos veículos de comunicação. Claro que, se você for parar para pensar, toda a fonte de sabedoria humana e fundamentos do bem-estar do ser humano está descrita nas Escrituras Sagradas. A profundidade de tudo que o Senhor nos ensinou e a nossa carta maior, como falou a pastora Fabiana na quinta-feira passada, contém de fato tudo o que nós precisamos para viver e viver na plenitude do que Deus, o nosso Criador, preparou para cada uma de nós. Claro que a plenitude é atingida quando reconhecemos os caminhos do Senhor e quando nós fazemos o que nós nascemos para fazer. Mas, queridas, o ingrato não reconhece
os caminhos do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Não raras vezes, vemos os ensinamentos de Jesus sendo aplicados na ciência, não é mesmo? Outras vezes, vemos o inimigo utilizando as escrituras de forma distorcida para alcançar seus sórdidos objetivos. Não é novidade isso que eu estou falando para nenhuma de vocês que estão nessa sala Zoom, pois nós sabemos que Satanás tentou o nosso amado Jesus com as escrituras sagradas. Mas este não é um assunto que será abordado na ministração desta noite. Eu apenas digo esta palavra para introduzir o assunto e vocês vão entender por que eu me refiro dessa maneira. Hoje nós vamos falar sobre o filho ingrato. Estou aqui para dizer a vocês o que a mim foi dito. É forte essa ministração, irmãs. Então, preparem-se. O filho ingrato não reconhece os caminhos do Senhor. O coração ingrato reproduz todas as ações da carne provocadas pelo maligno. Olha o que diz no versículo 10 do Salmo 95. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Aqui estava falando o salmista do coração ingrato do povo que o Senhor havia feito milagres e maravilhas ao tirá-los do Egito. Estava falando que mesmo diante de tudo que Deus havia feito por eles, continuavam olhando para o que não tinham e não aguardaram a promessa. O que Deus mandou eu falar aqui nessa noite foi sobre a ingratidão. Não mandou falar como o mundo fala, porque dessa maneira todos já conhecem. Mas mandou eu falar da maneira que o Senhor quer que eu fale. A gratidão que Deus nos manda exercer é verdadeira. Não é de aparência. Não é de acordo com as circunstâncias. E nem efêmera. Ela não é passageira. A gratidão que o Senhor quer que eu fale aqui não tem segundas intenções. Tem a única e exclusiva intenção de atender ao mandamento do Senhor, que é agradecer. A gratidão que eu estou falando é genuinamente motivada pelo amor a Deus e ao quanto Deus ama as pessoas. Não diz respeito a você e nem ao merecimento de acordo com a sua expectativa em relação a outras pessoas. A gratidão ordenada pelo nosso Senhor vai além do history das redes sociais. A gratidão que estou falando é o profundo entendimento. Reconhecemos e compreendemos que, pelo favor de Deus, somos abençoados. Compreendemos que tudo, absolutamente tudo, o que temos e que nos acontece foi permitido por Deus e que existe, sim, um propósito para vivermos aquela situação. Uma pessoa não grata é tida como insensata, fútil e de coração obscuro. Essa pessoa não se realiza com nada e está sempre com os olhos no que ainda não tem e acha que precisa. Eu estou aqui hoje, nessa noite, para te dizer uma coisa. Se você não tem, é porque você não precisa disso para fazer a vontade de Deus. Talvez você esteja almejando algo que não é necessário, ou talvez seja necessário para atender os teus desejos carnais. As obras da carne estão descritas no capítulo 5 de Gálatas. Ali Paulo, o autor deste livro, explica que as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem sexual, a idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. O Senhor adverte que aqueles que praticarem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas agora, nesse momento, você deve estar se perguntando: o que a ingratidão tem a ver com as obras da carne? Tem tudo a ver com as obras da carne, irmãos. Porque o ingrato não se contenta até que se realizem estas coisas. O objetivo final da ingratidão são as obras da carne. Agora, se aproxima o feriado em que a festa pagã propaga todas as obras da carne. Ok. Nós sabemos que os cristãos não devem participar e que todas estas coisas geram inúmeras consequências. Mas e quanto a nós? Examinemo-nos. As nossas atitudes estão, de alguma maneira, festejando diariamente, digo isso todos os dias, a carne? Estamos festejando todos os dias, de alguma maneira, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem sexual, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ira. Estamos produzindo o egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas? De uma maneira muito prática. Estas obras da carne, elas podem ser realizadas de muitas maneiras, conhecidas por muitos de vocês aqui. Mas eu venho dizer hoje é que o Senhor examina a intenção do seu coração. Eu vou aqui dar um exemplo muito simples. Quando você posta uma foto na internet, você posta aquela foto e você escreve gratidão. Você está ali realizando um passeio, você tira foto num jantar maravilhoso. Qual a sua intenção em fazer isso? Você sente prazer em fazer isso porque você quer ser visto pelos outros? Ou você faz isso porque você quer mostrar que você tem e os outros não têm? Se você está praticando isso, você está praticando um ato da carne. E quando você provoca os ciúmes, a ira, a discórdia entre as pessoas, você está sim realizando as obras da carne. Eu não estou aqui dizendo que você não deve ou não pode postar fotos dos seus passeios e etc. Não é isso. Nós somos livres para fazermos o que quisermos. Mas o que eu estou referindo aqui, para que você medite, qual é a intenção do seu coração ao fazer isso? O prazer motivado por qualquer obra da carne não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não está relacionado apenas ao que você acha certo ou não, mas está relacionada ao que Deus pensa a respeito disso. Se o espírito dá vida e se a carne não produz nada que se aproveite, por que insistimos em realizar as obras da carne, irmãos? Olha o que está escrito ali, João 6,63. O espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Eu ainda não sou mãe, mas aqueles que já tiveram este privilégio devem entender melhor do que eu o sentimento de um pai e de uma mãe que faz tudo por um filho. Mas este filho não se contenta com nada. Como é bom ouvir um filho dizer que a comida está boa. Muito obrigada, mamãe. Obrigada por essa comida. Está tão gostosa. Obrigada, papai, que hoje você me buscou na escola. Eu estou tão feliz porque eu tenho vocês. Eu estou falando de agradecimentos humanos de um filho para seus pais. Agora você imagina o tamanho da alegria do Senhor ao nos ver agradecendo a Ele tudo o que Ele tem feito por nós. Tenha certeza que a gratidão agrada o coração de Deus. A gratidão honra
seus pais e honra a Deus. O ato de agradecimento constrange até o maior inimigo. O agradecimento espontâneo e verdadeiro, motivado pelo Senhor, efetivamente transforma vidas. É claro que não nos é dado o conhecimento de tudo o que Deus faz para cada um de nós diariamente. Quantos livramentos recebemos ao longo do dia e tudo que o Senhor nos proporciona. Alguns até é dado o conhecer, mas muitas vezes nem esses agradecem. Acabamos de sair de uma pandemia. Morreram milhares de pessoas pelo mundo. Mas a nossa vida foi poupada. E muitas vezes nem isso é motivo de gratidão a Deus. Atribuímos a nossa vida a qualquer outra coisa, mas não agradecemos a Deus. Não reconhecemos que Deus nos deu uma oportunidade de viver. Somos curados, mas no outro dia estamos de costas para o Senhor, nos esquecendo de tudo o que o Senhor já fez por nós. Passamos um dia corrido, muitos estudando, trabalhando no trânsito, e não somos capazes de nos ajoelharmos em nossas casas, agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez por nós. Claro que a gente não precisa se ajoelhar para agradecer, mas se ao menos nós falássemos, ou se pelo menos a gente pensasse, quantos livramentos, quantas vezes no dia o Senhor nos livra de acidentes de carro, de bala perdida, de assaltos. O Senhor cuida de nós e de nossos familiares nos mínimos detalhes e nós não agradecemos. Sequer enxergamos os detalhes. Os detalhes nós nem podemos mais ver. Afinal, achamos que é da força do nosso braço, que foi o esforço do nosso trabalho que nos proveu. Agora, hoje, irmãs, eu afirmo a vocês que se Deus não nos levantar pela manhã, nós nada podemos fazer. Se não tivermos saúde, ar para respirar, e se o fôlego de vida que por Ele nos é dado, se nós não tivermos, nada poderemos fazer. Existe alguma coisa que temos que não foi dada por Deus? Essa frase ecoa no meu coração. E ela foi dita por Davi, antes da sua morte. Não existe, queridos, nada que não tenha sido dado por Deus. Tudo o que nós temos foi dado por Deus. Quando Davi compreendeu a magnitude do amor de Deus antes da sua morte, ele louvou a Deus e disse: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que nós pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Isso está em 1 Crônicas 29, 14. Hoje é uma palavra de incentivo. Eu estou aqui para dizer que você precisa agradecer a Deus, para reconhecer os caminhos dele. Existem alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui registrado. Quais os motivos que nos levam à ingratidão? Claro que é Satanás o autor da ingratidão, porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. Com a ingratidão, o inimigo quer roubar a sua alegria, matar a sua vida e destruir a sua esperança. Mas o que nos leva para esse lugar? O orgulho, porque não agradecemos porque achamos que é da força do nosso braço, isso é orgulho. Ou porque achamos que a outra pessoa tem obrigação de fazer. Não agradecemos porque nós achamos que a outra pessoa tem obrigação de fazer. E isso também tem raiz no orgulho. Nós poderemos não estar agradecendo pela ansiedade, nós estamos com excesso de futuro, não vivemos o presente, então não nos realizamos com nada do que está acontecendo. Poderá ser também a raiz no excesso de passado, vivemos no passado, então o que está acontecendo no presente não nos importa, ou poderá ser também a expectativa nas coisas erradas.
criamos expectativa de algo que poderá acontecer, e quando não acontece, nada mais é motivo de gratidão. Poderá ser também que estamos buscando algo que ainda não temos e vivemos correndo atrás disso, não nos preenchendo com mais nada. Eu poderia aqui listar outros motivos, mas, queridas, em todos eles, o antídoto é o fortalecimento do espírito. Porque todas essas causas não vêm do Espírito Santo de Deus. E esse é o motivo pelo qual você não consegue ser grato. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Aqui diz que serão traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. A falta de reconhecimento de que Deus proveu, de que Deus fez por nós, entristece o Espírito Santo de Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era o samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse texto está em Lucas 17, do 11 ao 19. E aqui mostra que muitas vezes o estrangeiro vai agradecer, mas os da própria casa não vão agradecer. Por que os da própria casa não agradecem? Hein, irmãos? Será que nós estamos achando que eles têm obrigação de fazer? Essa foi a reflexão que o Senhor trouxe ao meu coração. E isso comprova que o coração grato agrada o coração de Deus. E só para finalizar, o fruto do Espírito Santo de Deus, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. E o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E você? O que você está produzindo? Essa é a ministração dessa noite e louvado seja o nome de Jesus.